Então, nós vamos fazer uma análise aqui, hoje, sobre a sacudidura que está acontecendo na organização adventista atual. E aqui a gente pode conversar, eu quero comentário, todo mundo pode comentar, mas de forma breve, sempre objetiva, dentro do assunto, para que a gente possa aprender um pouco mais. Por quê? É fato hoje, que na Igreja Adventista Mundial está acontecendo uma sacudidura visível. Por que a gente tem tanta facilidade em perceber isso? Porque hoje a comunicação via internet é uma coisa muito rápida. Então o que acontece aqui, o que acontece do outro lado do mundo, a gente rapidamente fica sabendo das coisas que estão acontecendo. Então a gente percebe, até pelas falas dos teólogos hoje, denominando grupos assim, a gente percebe realmente que está acontecendo uma sacudidura no povo hoje. E nós vamos ver que isso é bíblico. Amós, quem abre para nós aí, lê Amós 9, verso 9. E outro já encontra Mateus 13, 24 a 30. Então nessa parábola, tanto em Amós 9, 9, que fala que Deus vai dar ordens e sacudirá a casa de Israel, quanto na parábola do joio e do trigo, existe aqui uma sacudidura, como é feito na colheita, para que se separe o bom do ruim, né? Como diz a parábola, o joio do trigo. Isso se dá pela penetração da verdade. É isso que nós vamos ver agora. Ellen White, comentando em Testemunhos para a Igreja, volume 1, na página 429, ela fala assim, vi que estamos agora no tempo da sacudidura. Satanás está trabalhando com todo o seu poder para arrebatar pessoas da mão de Cristo e fazer com que calquem aos pés o Filho de Deus. O que nós vamos fazer agora nessa primeira análise é perceber que a sacudidura, ela não é uma questão de pessoas saírem ou entrarem ou permanecerem dentro de igreja, templo. Mas nós vamos perceber que como diz no primeiro texto aqui, Satanás quer arrebatar as pessoas à mão de Cristo. E ela fala mais. Vi que Deus está purificando e provando o seu povo. Ele os refinará como ouro até que a escória seja consumida e sua imagem neles refletida. Tudo que pode ser sacudido será. Tudo que pode ser sacudido será. O povo de Deus será levado às mais difíceis situações e todos precisam ser estabelecidos, arraigados e solidificados na verdade. Então, a sacudidura solidifica as pessoas aonde? Na verdade. Ou seus pés certamente resvalarão. Quando Deus conforta e alimenta o espírito com sua inspiradora presença, ele pode suportar a dificuldade, embora o caminho possa ser escuro e espinhoso. Ou seja, o importante aqui nós entendemos que estar nas mãos de Cristo é estar na verdade. Começou a forte sacudidura e continuará. E todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol de quê? Da verdade. E a sacrificar-se por Deus e por sua causa serão joirados. Então, nesse primeiro ponto aqui, a sacudidura se dá pela colocação da verdade no meio do povo. Isso é interessante. E aqui nós vamos desmistificar esse ensino errôneo que é colocado às vezes na mente do povo, de que a sacudidura coloca o joio para fora da igreja, da organização, e o trigo permanece na organização. Vamos lembrar de como foi a sacudidura no tempo de Cristo? Cristo, ele entrou no meio do povo de Israel, não foi assim? E ele trouxe o que para o povo de Israel? A verdade. A verdade é a peneira. O povo de Israel, num todo, no geral, liderança, povo, tudo, era o terreno. A verdade é a peneira. Quando o ceifeiro pega para ceifar ali, para purificar, ele pega e joga na peneira e sacode, não é assim que funciona? Ele sacode ali, sacode. O que cai no terreno? É o bom ou o ruim? É o ruim. E o bom fica na peneira, que é a verdade.
e a peneira sai com o ceifeiro. A peneira sai de cima do terreno. E assim foi na época de Cristo. Cristo entrou no povo de Israel, sacudiu e tirou os que com ele estavam. E quem ficou lá no povo de Israel foi os que não entenderam a verdade. Vamos lembrar da época da Reforma? Lutero? Lutero entrou com a verdade no meio do povo católico, não foi assim? E aí sacudiu o povo, não foi? Sacudiu, na verdade. Quem caiu da peneira ficou no terreno. Ficou aonde? Na Igreja Católica. E Lutero saiu com a verdade e com aqueles que entenderam a verdade. Não foi assim? Sim. Repare que a sacudidura é totalmente ao contrário do que eles ensinam. Vamos lembrar dos pioneiros adventistas? Entrou Guilherme Miller pregando que Jesus voltaria, né? Em 1843 e depois em 1844. E aí a verdade ela entrou no meio das igrejas protestantes. Miller e a verdade, sacudindo o povo. E aí o que aconteceu? Os que permaneceram na verdade saíram. E quem não entendeu caiu e ficou nas igrejas protestantes. Então a sacudidura, quando a verdade entra sacudindo o povo, significa que existe alguma coisa impura no meio do povo. E a gente vai entender um pouquinho isso dentro do que está acontecendo hoje. Hoje, no meio do nosso povo, existem algumas classes de pessoas dentro da organização adventista, que foi uma igreja levantada por Deus e, à medida que o tempo foi passando, agora nos últimos dias está surgindo grupos. E é isso que nós vamos olhar aqui agora. Mas dentro do primeiro, que eu vou dividir aqui a organização adventista atual, a primeira divisão que eu vou fazer aqui são de dois grupos. Primeiro, aqueles que não estudam nada, não questionam nada. Eles pegam o alimento pronto. O que vem de cima pronto é aquilo e ponto final. Eles não se aprofundam, não questionam. O que o pastor fala é assim diz o pastor, é lei. Esse é o primeiro grupo. Tá? Do outro lado, tem aqueles que estudam por si mesmos e são membros pensantes. Não é como os de Bereia. Pode ser Paulo que esteja falando, pode ser o pastor, não importa quem seja. Deixa eu ver se está escrito. Eles pensam, eles raciocinam, eles não aceitam tudo, aquela cartilha pronta. Então, a gente percebe isso facilmente hoje dentro da organização. Tá? Eu vou dar um exemplo, eu estive conversando com um membro que eu considero dessa classe aqui, e tudo que ele fala, ele está baseado num certo pastor. Ele me manda vídeos dos pastores, e teve uma vez que a gente conversando sobre a questão de nós podemos vencer como Cristo venceu, e ele falou bem assim, falou que nós não podemos vencer como Cristo venceu, nós podemos vencer porque Cristo venceu. É uma linguagem que um pastor da igreja hoje, chamado Amin Rondon, se eu não me engano, no endereço, ele utiliza muito. E mesmo quando, observa a diferença daqui para aqui, eu coloquei o texto para ele, de que Ellen White escreve, e ele diz que nos testemunhos. Eu falei assim, aqui Ellen White diz que nós podemos vencer como Cristo venceu. Está escrito assim. E ele continua afirmando que nós não podemos vencer como Cristo venceu. E nós podemos vencer porque Cristo venceu. Percebe a diferença? Eu coloquei o está escrito, mas ele continuou afirmando as palavras do pastor. Então esse grupo ele se porta assim. Ele lê o texto escrito e ele vai dar a interpretação, ele vai distorcer o texto até o ponto de dizer o que o pastor dele está dizendo. Ele nunca vai contra o pastor, a liderança dele, ele nunca vai contra. Aqui não. Esse grupo aqui, ele lê e ele quer que o que os pregadores estão dizendo tem que estar de acordo com o que está escrito. Tá? Então essa é a primeira divisão que a gente vê hoje claramente na igreja. Óbvio, e aqui está o maior número de pessoas, infelizmente. Aqui está o maior número de pessoas, infelizmente. Nesse grupo aqui, ele se subdivide também. E nós vamos analisar principalmente esses grupos aqui, hoje. Tá? Eu quero dar uma ênfase nele. Por quê? Porque aqui está acontecendo a verdadeira reforma e o reavivamento. É aqui dentro desse grupo que acontece a verdadeira reforma e o reavivamento. Nesse grupo ele se subdivide em dois. Quais são? Isso analisando hoje. Eu olhei por uma ótica atual.
Esse grupo aqui, dentro desse grupo aqui, se subdivide nos que questionam as doutrinas atuais, baseados na história, e aqueles que questionam somente doutrinas não oficiais. Esse grupo aqui, ele faz uma reforma, só que ele só vai até onde não é uma doutrina estabelecida na igreja atual. Por quê? Porque se eles sabem, esse grupo aqui sabe que se eles questionarem alguma doutrina oficial da igreja, eles estão chamando a organização atual de Babilônia. E eles não podem assumir isso. Então, eles fazem reforma de vestuário, reforma de alimentação, eles combatem a doutrina da natureza humana de Cristo, porque não é uma das 28 doutrinas oficiais. Eles falam que podemos vencer o pecado, porque isso não está no corpo de doutrina oficial. Então, eles só avançam até onde não é oficial. Por quê? Voltando a falar. Porque se eles sabem que se eles falarem assim, alguma coisa contra as 28, eles estão chamando essa organização atual de Babilônia. Então, eles só vão até aqui. Se aparecer alguma coisa que vá contra as doutrinas oficiais, eles não. Essa é a igreja de Deus, a igreja não é Babilônia. Aqui nesse grupo não. Se existe alguma coisa na organização atual que não está de acordo com o que está escrito, eles questionam também. Porque a mudança não está no está escrito, a mudança está na liderança. A liderança foi que mudou. Eles percebem isso. E dentro desses aqui, ainda existe uma subdivisão, que nós não vamos analisar com profundidade, mas a gente vê isso hoje. Dentro desses que questionam as doutrinas atuais, existem os que defendem o adventismo, e existem, aí passa para um número que rejeita o adventismo. Quem são esses que rejeitam o adventismo? Quando eles descobrem que a igreja mudou as doutrinas, que as doutrinas de hoje não são as mesmas, eles começam a questionar o adventismo. E aí rejeitam o santuário, abandonam o espírito de profecia, começam a falar que falar Jesus é blasfêmia, Ellen White não é profeta, é sábado lunar, enfim, aí já é outra classe. Entende? Dentro desse grupo aqui. O que nós vamos analisar hoje, olhar um pouquinho mais com profundidade, é para esses dois grupos. Por quê? Porque esses dois grupos aqui, eles querem fazer reforma de vestuário, eles querem fazer reforma de alimentação, eles pregam a vitória sobre o pecado, eles entendem a natureza humana de Cristo, como os pioneiros. Então a gente percebe que a questão está entre esses dois grupos. E aí eu fico me perguntando, porque os dois defendem o adventismo, eu fico me perguntando até onde está a sinceridade desse grupo. É isso que nós vamos questionar agora. Eu quero saber até onde está a sinceridade deste grupo. Por que eu questiono isso? Mas antes, eu quero dar aqui dois textos, um bíblico, um dos testemunhos, para alertar ao grupo que não questiona pastores, que não estudam por si mesmo. Romanos 14, 12 diz assim, olha, de maneira que cada um dará conta de si mesmo a Deus. A nossa salvação não está na mão de homens. Nós teremos que dar conta de nós mesmos para Deus. No grande conflito, Alex escreveu o seguinte: o primeiro e mais elevado dever de todo ser racional é fazer o quê? É aprender das Escrituras o que é a verdade. E então andar na luz. Aprender de quem? Da onde? Das Escrituras. Das Escrituras. E então andar na luz, animando outros a lhe seguirem o exemplo. Devemos dia após dia estudar a Bíblia diligentemente, ponderando todo o pensamento e comparando passagem com passagem. Com o auxílio divino, devemos formar nossas opiniões por nós mesmos, visto termos de responder por nós mesmos perante Deus. Outro texto. Observe isso aqui, irmãos. Ignorância não será desculpa para jovens ou adultos, nem os livrará da punição pela transgressão da lei de Deus.
porque existe em suas mãos uma fiel apresentação desta lei de seus princípios e reivindicações. Não é suficiente ter boas intenções. Não é suficiente fazer o que um homem pensa ser correto ou o que o pastor lhe disse ser correto. A salvação de sua alma está em jogo e você deveria pesquisar as Escrituras por si mesmo. Por mais forte que possam ser suas convicções, por mais confiante que você possa estar de que o pastor sabe o que é verdade, isto não é o seu fundamento. Você tem um mapa indicando cada marco na jornada rumo ao céu. E você não deve adivinhar nada. Muito claro o texto. Esse texto aqui eu coloquei para aquelas pessoas do primeiro grupo lá, que só seguem aquilo, eles querem estar em harmonia com o pastor, com o que a igreja diz, e não com o que o Senhor diz. Eles não questionam nada. Eles simplesmente, tudo que eles veem, eles tentam interpretar da maneira que o pastor está dando a interpretação. Então, esse texto aqui é muito claro e condena esse tipo de pessoa. Esse tipo de ignorância Deus não vai desculpar. Então, nós vamos agora apresentar alguns textos e alguns questionamentos em relação a esses dois grupos aqui. Tá? Vamos analisar a minha pergunta aqui, as minhas duas perguntas que eu fiz quando eu comecei a avaliar, e eu tenho buscado conversar com pessoas que se destacam nesse grupo aqui. Eu busquei conhecê-los, saber o pensamento deles, colocando algumas coisas para eles, para me entender o que passa na mente deles. Por isso que eu estou chegando nesse ponto de fazer essa análise aqui. A minha primeira pergunta é, será que eles realmente creem no Espírito de Profecia? Será que esse povo que defende reforma de vestuário, como tem que ser defendido, alimentação, vitória sobre o pecado, natureza humana de Cristo, que a expiação ainda está sendo feita por Cristo hoje, porque a igreja oficialmente, hoje, não sei se vocês sabem, oficialmente a igreja defende que a expiação terminou na cruz. Nos escritos, quem pegar aquele Questões sobre Doutrina, né, foi um livro polêmico, surgido lá na década de 50, de 60, ele fala que a expiação terminou na cruz. Eles quiseram se harmonizar com os evangélicos, né? Não quiseram ser mais chamados de seitas, então criaram esse livro, Questões sobre Doutrina. E lá fala que a expiação terminou na cruz, não está sendo feita hoje. Isso vai ser muito claro, bem muito claro em falar que Cristo está ainda exercendo a expiação hoje, né? Na purificação dos nossos pecados no céu. Mas enfim, será que esse grupo realmente crê nos testemunhos? Será que realmente eles têm a lei e o testemunho como base de sua fé? É isso que nós vamos analisar. É isso que eu analisei, questionando e colocando alguns pontos para algumas dessas pessoas aqui no Brasil que se destacam. Eu fiz isso com algumas pessoas, eu não vou citar o nome, mas eu troquei alguns WhatsApps, alguns e-mails com essas pessoas. O primeiro texto que a gente vai analisar, e eu quero dar ênfase aqui, é o seguinte. Eventos Finais, na página 220, diz assim: ao ser o povo de Deus selado em sua testa, e não se trata de selo ou sinal que se possa ver, mas uma fixação na verdade, tanto que intelectual como espiritualmente, de modo que não possa mais mudar, estará também selado e preparado para o quê? Para a sacudidura que há de vir. Na verdade, ela já começou, sacudidura. Mas por que eu sublinhei aqui que a verdade tem que ser fixada tanto intelectual quanto espiritualmente? Por quê? Vou dar um exemplo. A questão da fixação intelectual significa entender o que o mandamento diz e aceitar o que ele diz. Exemplo. Tem gente que diz guardar o sábado, mas ele interpreta o sábado como sendo um dia de descanso qualquer. Ele não aceita que é o sétimo dia. Então, o sábado, o meu descanso, o meu Shabbat, pode ser num domingo, pode ser numa segunda. Tem outros que falam assim, por não entender o mandamento intelectualmente. Eles falam assim, não, o descanso de Deus é Cristo. Alguém ouviu isso? Eu estou no descanso, né? Eu estou no sábado. Cristo é o sábado.
Por que eles transgridem assim? Porque eles não compreendem o mandamento de forma intelectual. E como eles não compreendem de forma intelectual, espiritualmente ele não tem efeito sobre a sua vida. Então nós precisamos entender os mandamentos primeiramente de forma intelectual, entender o que diz o mandamento para depois aplicá-lo em nossa vida. Agora vamos para o primeiro mandamento. E aqui eu quero chegar. O primeiro mandamento, ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Esse grupo que defende a vitória sobre o pecado, eles sabem que pecado é transgressão da lei. E a única definição para pecado, de fato, é transgressão da lei. 1 João 3, verso 4. Só que, quando se fala de adoração, por exemplo, de trindade, que a grande diferença dos dois grupos, eu volto aqui no slide, desses dois grupos aqui, a grande diferença está na questão da trindade, da divindade. Eu quero chegar nesse ponto. E será que eles não conseguem enxergar que eles não estão de acordo com a lei? Porque era muito simples. Para você entender uma verdade, você tem que partir do princípio da lei. E a lei, ela diz: não terás outros deuses diante de mim. Não tem para onde fugir de que o mim é singular e refere-se a uma pessoa. E como nós temos os testemunhos, é muito claro os testemunhos. Dentro da sagrada arca está a lei do Pai. Cristo, aqui ó, por entre a tremenda glória do Sinai, Cristo declarou aos ouvidos de todo o povo os 10 preceitos da lei de seu Pai. Então nós temos na lei, no entendimento intelectual, de que o mandamento se refere a uma pessoa. Patriarcas e profetas. Patriarcas e profetas. E nos testemunhos nós temos que essa pessoa é o soberano, é o Pai. A minha pergunta, aí eu volto à pergunta que eu fiz. Será que eles realmente creem no Espírito de profecia? Será que eles realmente têm a lei e o testemunho como base de sua fé? Se eles falarem, Isaías 8:20, né? Se eles não falarem conforme a lei e o testemunho, não há luz neles. Eu coloquei esse texto para alguns líderes, algumas pessoas que se destacam nesse grupo aqui hoje no Brasil, e simplesmente as pessoas ignoram isso. Não acreditar. Exatamente. Então, eles não interpretam, volta aqui no texto, eles não estão interpretando o primeiro passo aqui de forma intelectual o mandamento. Eles cometem o mesmo erro que essas pessoas que dizem que obedecem o quarto mandamento e aplicam o quarto mandamento a Cristo, ou aplicam o quarto mandamento a qualquer dos dias, sem ser o sétimo, que diz assim: o sétimo dia é o sábado do Senhor. Então você tem que ter um entendimento intelectual para depois você aplicar ele de forma espiritual. O primeiro mandamento, a forma intelectual de entendê-lo é: o mim é do Pai, não terás outros deuses diante de mim, o Pai. A forma espiritual que nós aplicamos o primeiro mandamento é: qualquer coisa que você colocar acima de Deus, você transgride o primeiro mandamento. Se você dá prioridade ao seu trabalho mais do que a Deus, se você, entende isso? Colocar qualquer coisa acima de Deus é idolatria. Essa é a aplicação espiritual, mas ela só tem valor quando você entende a parte intelectual do mandamento. É isso que ela está falando aqui, olha. Vou repetir o texto. Ó. Ao ser o povo de Deus selado em sua testa, e não se trata de selo ou sinal que se possa ver, mas uma fixação na verdade, tanto intelectual quanto espiritual. É as duas formas. Então, na minha análise sincera do que está acontecendo hoje, dentro do movimento, dentro da igreja, da organização atual, esses movimentos de reforma que estão acontecendo, eu vejo que esse grupo que nós falamos aqui, que questionam somente as doutrinas não oficiais e não, por exemplo, não aceitam a questão da divindade, como os pioneiros acreditavam, está nas doutrinas oficiais dos pioneiros,
eles não entendem e não interpretam o mandamento e os testemunhos de forma intelectual. Quer falar, irmão? Ok. Eu coloquei também outro ponto diante deles. Qual foi esse outro ponto? Eu colocava sempre esse texto para eles. Diz assim, olha. Ele nos concita a nos segurarmos firmemente com a mão da fé aos princípios fundamentais que estão baseados sobre inquestionável autoridade. Irmãos, o que é uma inquestionável autoridade? Traduz para mim essas duas palavras. Autoridade e inquestionável. Não precisa falar mais nada não, está escrito, vai. Alguém consegue distorcer essas duas palavras? Inquestionável autoridade? Significa que ninguém pode questionar. Ninguém pode questionar. É autoridade inquestionável. Aqui, o Espírito de Profecia que todos os adventistas professam crer, fala que Deus colocou uma autoridade inquestionável sobre o quê? Sobre os princípios fundamentais. São 28 doutrinas que Ellen White fala que Deus que revelou essas doutrinas. Irmãos, a partir do momento que eu questiono qualquer um dos princípios fundamentais, o que eu estou dizendo? Qual é a mensagem que eu passo com isso? O Espírito Santo falou que é inquestionável. Eu estou questionando a autoridade de Deus. Eu estou questionando a autoridade de Deus. Eu estou desacreditando nos testemunhos. Uhum. E o que mais tem acontecido é isso. Exatamente. Por mais que a boca fale que acredita. Por mais que a boca fale que acredite, se eu questiono o que Deus falou que é inquestionável, eu estou desacreditando na mensageira do Senhor. Isso é muito claro. Vocês terem uma noção, eu coloquei esse texto e mais alguns outros para uma dessas pessoas que se destacam naquele grupo, que eu estou mostrando que só questiona até onde não é doutrina oficial hoje. Eu coloquei para ele os princípios fundamentais. E eu coloquei esse texto. Sabe o que ele me respondeu? Está no meu e-mail. Ele respondeu bem assim: eu não posso crer em doutrinas que foram votadas em 1872. É um líder destacado desses movimentos de reforma hoje no Brasil. Eu não vou citar o nome. Mas é um líder de alto destaque. Muito seguido. E ele falou assim: eu não posso crer em doutrinas votadas em 1872. Que o Espírito de Profecia falou que é inquestionável. Tem autoridade inquestionável. Porque aí eu mostrei para ele, mas como assim? Eu botei assim, como assim? Aí eu botei os textos de Ellen White. Deus que revelou. O homem não pode mudar. Não pode mudar um J ou um tio. Mas muda. Aí eles começam a botar um monte. Qual é a mensagem que ele acabou de passar para mim quando ele falou isso? Eu não creio nos testemunhos. Não tem nem que você falar mais, tem que ficar quieto. Eu só vou até onde a igreja atual diz. Ele acabou de separar para mim qual grupo ele está. Irmãos, por que eu fiz isso? Porque a gente precisa ser honesto. Porque em toda reforma na história, sempre há as contrafações. As contrafações. Eu não estou dizendo individualmente que eles estão sendo insinceros. Não estou dizendo isso. Deus vai julgar cada um e pode ser que esse líder ou qualquer pessoa que faça parte desses movimentos mudem de posição a qualquer momento. Não estou dizendo que estão perdidos ou salvos, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que os movimentos, quais são os verdadeiros e falsos. Isso eu posso determinar, no geral. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Então, eu quis identificar, questionando a mim mesmo, será que eu estou fazendo parte de um falso movimento? Porque tem uns líderes desses movimentos aí, que eles falam bem assim, olha, coloquem cola super bonde na cadeira da igreja, sentem, e mesmo que eles te expulsem de lá, não saiam. Tem um vídeo na internet, tem um líder que fala isso, desse movimento, que ele fala que ele ensina os seguidores desse movimento a colocar cola na cadeira, no banco da igreja, e sentar ali, não saia ali. Por quê? Porque ele diz o seguinte: a igreja está errada na natureza humana de Cristo. Na adoração? Na adoração não. Na adoração não está errado não, para ele não. A igreja está errada
em não pregar a vitória sobre o pecado. A igreja está errada naquele ponto, não fazer a reforma, na música e tal, mas nós devemos ficar ali. É a menina dos olhos. É a menina dos olhos de Deus. Ela é a igreja de Deus. Entende isso? Ele só vai até onde não fere as doutrinas. Quando ele percebeu que fere as doutrinas, ele não vai até ali. Não, a igreja está certa, não. Deus aqui é o Deus trino, é o Deus triuno, é um Deus em 3 pessoas, enfim. E aí ele simplesmente rejeita o que os testemunhos dizem. É ali que você prova. Lembra que a palavra de Deus era uma espada afiada? Que ela separa, ela divide ali, medula, né? Como diz a palavra de Deus. Então eu fiz esses questionamentos, eu busquei essas pessoas conversar numa boa. E a gente conversa numa boa, tranquilamente. Teve um que me excluiu do WhatsApp, me bloqueou no WhatsApp. Depois que eu comecei a colocar um texto para ele, me bloqueou. Tem outro não, que a gente conversa numa boa, eu faço bom som, eu vejo sinceridade. Mas a partir do momento que eu coloquei alguns pontos chaves para ele ali, no que ele diz crer, e ele rejeitou isso, ele está questionando aquilo que Deus não tem questionado. Para falar, quando chega num patamar de defender a igreja, eles defendem. Eles defendem. Exatamente. E eles rejeitam esses textos. É rejeitar isso aqui. Eles falam que acreditam em profecia. Mas quando a igreja... Eles seguem a cartilha da igreja. Repare uma coisa. Na questão da divindade sobre Deus, nós temos luz suficiente para ninguém ser enganado. Observe isso aqui, por exemplo. Como que alguém pode ser enganado em relação a Deus se nós temos um livro, Ciência do Bom Viver, e um capítulo, é bem assim o título do livro, ó, o verdadeiro conhecimento de Deus. Querem saber quem é Deus, o verdadeiro Deus? Leia o capítulo. A gente não precisa de teólogo nenhum. Está aqui o verdadeiro conhecimento de Deus. Mas a gente percebe a intenção de mudança quando você pega esse novo exemplar aqui, que é recente, que a igreja vendeu ele baratinho, para colocar os testemunhos na mesa de todo mundo, na casa de todo mundo. Quando a gente vai ler, quando a gente vai pegar o mesmo capítulo, eles já tiraram uma palavrinha. Qual palavrinha que está faltando aqui? O verdadeiro. Ah, o verdadeiro. Percebe? Então, nesses detalhes é que a gente percebe a intenção da liderança. Aqui já não está mais verdadeiro, está falando conhecimento de Deus. Mas a palavra verdadeira é muito forte. Eles suprimem assim que eles suprimem. Outro ponto que me chama muito a atenção é esse aqui, ó, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, tem um capítulo que diz bem assim, olha. Qual o título daqui? Os alicerces de nossa fé. Os alicerces de nossa fé. O que é alicerce, irmãos? É base. Princípios. Tem como construir uma casa sem base? Não tem, sem alicerce não tem como. Tem como fazer o telhado sem Quando diz dá princípios fundamentais, Exato. Se esses adventistas fossem sinceros, aqui está o alicerce da nossa fé. Leia o capítulo. Só que ela não fica em pé. Exato. Você quer se alicerçar na fé adventista? Leia o capítulo. Você vai saber o que é alicerce. E sabe como que termina esse capítulo? Qual é a última palavra desse capítulo? Eu vou ler. Foi o que nós acabamos de ler ali. Ele nos concita a segurarmos firmemente com a mão da fé aos princípios fundamentais baseados em autoridade inquestionável. Está aqui. A linguagem termina o capítulo alicerce da nossa fé com essas palavras. Inquestionável. Agora, eu volto à pergunta que eu fiz. Até que ponto eu posso considerar essas pessoas sinceras? Eu não posso julgá-las. Salvas ou perdidas. Não. Até que ponto elas são sinceras com capítulos e textos como esse? Entendem o que eu quero refletir aqui nessa manhã? Aí nós temos que ser sinceros. Nós temos que ser honestos conosco mesmo. Então,
Nesse capítulo daqui também, deixa eu só achar aqui. Achei muito importante o que o irmão citou agora aí. Eu não posso julgar, Exatamente, de forma mas nenhuma. eu posso até que ponto essa pessoa é sincera. Posso julgar. Mas fica uma pergunta. 290. Ó, nesse mesmo livro tem um capítulo, Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 290. Irmãos, nós temos luz. Qual o título do capítulo? A revelação De Deus. de Deus. A revelação de Deus. Quer conhecer Deus? Está revelado para nós. Aí eu viro a página. Na página 293, está sublinhado aqui no meu livro, diz assim, ó. Existe um Deus pessoal, o Pai. Existe um Cristo pessoal, o Filho. Está aqui, irmãos. Eu não preciso de teólogo. Eu não preciso de interpretação humana. Está revelado. Porque é muito fácil eu distorcer textos. Qualquer ser humano pode fazer isso. Eu emendo aqui, pego uma emenda ali, pego outra emenda ali, faço o texto dizer o que eu quero. Agora nós temos revelação completa. Pega o capítulo Revelação de Deus que você diz crer e estude, leia. Você vai ver quem é Deus. Tem mais. Testemunhos para a Igreja, volume 8. Tem um capítulo aqui, capítulo 44. Qual é o título dele? Deus pessoal. Um Deus pessoal. Quer conhecer quem é esse Deus pessoal? Leia o capítulo. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Eu consigo provar a sinceridade das pessoas aqui. Eu consigo provar. Por quê? Não tem como você ler esse capítulo e dar uma interpretação trinitária para esse capítulo. Não tem como. Só o último texto desse capítulo 1, Deus pessoal, ela fala bem assim, olha. E qual é a felicidade do céu, se não a de ver a Deus? Que maior júbilo poderá ter o pecador salvo pela graça de Cristo do que contemplar a face de Deus e tê-lo por Pai? Não tem como um adventista do sétimo dia, honesto e sincero, ler o que foi revelado sobre Deus e crer numa trindade, irmãos. Não tem como. Nós não precisamos de emendas. Só quem não tiver fé. Só quem não tiver fé. Ou seja, o que é fé, que nós estudamos agora, mais cedo? Acreditar Na palavra de Deus. de Deus. Bom, eu gostaria de encerrar essa nossa pequena análise desses movimentos lendo esse texto aqui, que está em Testemunhos Seletos, volume 1, na página 110. Por que eu vou ler esse texto aqui? Porque esse grupo que crê na Trindade e ao mesmo tempo prega a santificação, vitórias do pecado, né? Eles buscam de fato obter o caráter de Deus. Gostaria de ler esse texto aqui, para os irmãos analisarem comigo. Diz bem assim, olha. Aqui ela está comentando de um pastor da época. Ela fala assim, olha. Ele tem deixado de trazer almas para a verdade e de estabelecê-las na terceira mensagem angélica. Esse pastor, ela fala, apresenta como coisa de primeira importância uma teoria da santificação, ao passo que faz de pouco valor o veículo pelo qual nos vêm as bênçãos de Deus. Santifica-os aonde? Na verdade. A tua palavra É a verdade. João 17:17. A verdade presente, ela fala, a verdade presente. Quando foi que ela escreveu isso, irmãos? Vamos colocar, não precisa colocar a data exata, mas só falar assim, olha, foi antes de 1915. Pronto, a gente não erra. Antes de 1915. E qual eram as doutrinas que eles defendiam na época? Eram os princípios fundamentais, e não nisso cremos. Claro isso? Claro, raciocínio aqui é racional. Não era o nisto cremos, eram os princípios fundamentais. Então ela fala assim, olha, ela fala assim, a verdade presente é o veículo, que é o veículo, não considerada, antes pisada a pés. Os homens podem clamar, santidade,
santidade, santificação, santificação, consagração, consagração. Eles podem clamar isso. E todavia não saberem mais por experiência daquilo em que falam, do que o pecador com suas propensões corruptas. Deus há de em breve rasgar essas vestes coiadas de professa santificação, que alguns de mente carnal têm lançado sobre si para ocultar a deformidade da alma. Não adianta clamar santificação, santificação, consagração, consagração, fora da verdade, pois somente a verdade santifica. Querem ver uma coisa? No livro Ciência do Bom Viver, no capítulo Conhecimento Verdadeiro de Deus, sabe como que ela começa esse capítulo? Eu vou ler para vocês. Porque esse grupo, que nós estamos aqui fazendo essa análise, eles sabem e eles buscam obter o caráter de Deus. Eles sabem, como nós sabemos, que os selados só recebem o selo se estiverem refletindo completamente o caráter de Deus. Eles sabem e pregam isso insistentemente. E pregam muito bem, tá? Pregam muito bem isso. Mas olha o que diz aqui. O conhecimento de Deus é o fundamento de toda verdadeira educação e de todo serviço verdadeiro. O que é o fundamento de toda verdadeira educação? O conhecimento de Deus. Ela fala assim, é a única salvaguarda real contra a tentação. Por ele unicamente, por esse conhecimento unicamente, nos podemos tornar semelhantes a Deus no caráter. Sem o conhecimento você não vai alcançar. Sem o conhecimento de Deus, nunca um ser humano vai alcançar o caráter de Deus. Será que uma leitura clara desse capítulo aqui vai deixar alguém crer na Trindade? Não tem como. Eu não preciso usar argumentos aqui. Eu só falo assim, leia o livro. Então assim, nós quisemos fazer essa análise aqui nessa manhã para a gente realmente comparar, sabe, ser honesto e colocar fora do caminho para olhar qual é o caminho verdadeiro. Sabe, se colocar de cima, não tem como você quer ter uma visão mais ampla da coisa, você se coloca acima, olhando de fora, se coloca fora para você ter uma visão ampla. Foi isso que eu quis fazer nesses últimos dias. Eu me coloquei assim neutro, porque eu observo maravilhosas mensagens, irmãos, de pessoas que não creem, que creem na Trindade. Eu vejo maravilhosas mensagens. A gente tem que ser honestos e sinceros também. Eu aprendo muito, mas até que ponto um pregador que prega esse tipo de verdade é sincero naquilo que ele diz que crê? Por que ele não avança mais? Eu quis ter essas respostas e analisar conversando com eles pessoalmente. Agora, por que eles fazem isso? Eles não partem desses princípios e aí distorcem textos da Bíblia e dos testemunhos para se adequar às doutrinas que a igreja tem atual. As novas doutrinas. É isso que eles fazem. E aí é o que não vai contra as doutrinas e eles percebem que os pastores estão ensinando errado hoje, eles combatem. E aí trazem uma reforma. Uma certa reforma. Mas quando eles percebem alguma coisa nos escritos que vai de encontro às doutrinas atuais, de forma que eles teriam que assumir que essa organização atual não é a organização que Deus fundou e ela é Babilônia, a organização é Babilônia, está no meio de Babilônia, eles aí não posso, não, isso é demais. A irmã White escreveu que a igreja adventista não é Babilônia. Não é assim que eles fazem, irmãos? Pega um texto lá de 1893, que a irmã White escreveu naquele ano, defendendo os princípios fundamentais que o povo estava chamando a igreja de Babilônia, porque ser Babilônia é ter doutrina errada, e nós tínhamos os princípios. Não é? Nós somos Babilônia. Por mais que determinados líderes ensinavam errado, por mais que os membros não praticavam o que tinha que ser praticado, mas a igreja tinha doutrinas puras. Mudou a doutrina, mudou a religião. Isso é muito claro. Então, irmão Antônio, respondendo a sua pergunta, eles não partem da base correta. Lei, em primeira instância, e depois
por autoridade inquestionável os princípios fundamentais. Se eles partirem daí para interpretar as Escrituras e os testemunhos, eles vão alcançar a verdade com toda tranquilidade. Por eles não examinar os princípios fundamentais lá de trás, aí eles aplicam hoje e o povo come. Exato. Eles dão o alimento atual Aham. para eles como se fosse o alimento que a igreja nasceu. E aí o povo Não conhece. não examina. Não examina, exatamente, não examina. Esse conhecimento não é uma ignorância que Deus absolve, é uma ignorância que Deus condena. É ignorância voluntária, não examina. Né? Mas que Deus possa nos abençoar, então, que nós possamos ser bereanos. Não nos confortar também no sentido de que somos ricos e abastados. Não. Ao contrário, precisamos constantemente, diariamente, comprar o ouro refinado pelo fogo, as vestes, que é a justiça de Cristo, e o óleo, né, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Então, nós sairemos de Laodiceia, porque Laodiceia tem a verdade, mas ela não vive a verdade. Esse é um perigo. Então, Deus possa nos abençoar. Foi só uma pequena análise para que a gente possa entender o que está acontecendo hoje dentro da sacudidura atual da igreja.